Olá pessoal, retomando então aqui com este vídeo rápido, sobre a resolução de algumas das questões da lista. Vou resolver agora a questão de número 5. No vídeo anterior resolvi a questão do número 4, só retomando para quem vai ver apenas um dos vídeos, foram as duas questões mais votadas na enquete que eu coloquei lá no Moodle, a respeito de que resoluções os alunos gostariam de ver, tendo apresentado alguma dificuldade em alguma das questões da lista. Então as questões 4 e 5 foram as questões mais votadas e no vídeo anterior resolvi a questão 4, vou resolver agora, portanto, a questão de número 5. A questão de número 5 está aqui colocada, ela é mais curta que a questão 4, que tem 4 itens A, B, C e D. A questão 5 tem apenas 2 itens, então é uma questão, portanto, mais direta, mais rápida. Deseja-se derreter 2,7 kg de cobre para fabricar uma certa engrenagem. Então veja, é importante destacar que nós estamos aqui com um processo de mudança de fase. Derreter é o mesmo que provocar fusão. Nós temos aqui a quantidade de matéria envolvida, 2,7 kg, e aí já podemos chamar a atenção para a unidade, porque quilograma não é convencionalmente a unidade que se costuma utilizar nas equações. Então nós vamos ter que fazer um ajuste nessa massa, temos que convertê-la para gramas. E outra informação muito importante aqui é o cobre, trata-se da substância em questão no problema. Saber a massa é muito importante porque para ambos os processos, seja de mudança de fase ou de aquecimento, é necessário que a gente tenha definida a quantidade de matéria que vai sofrer o processo, seja aquecimento ou mudança de fase. E outra informação que é muito importante é que tipo de substância está sendo considerado no problema. Aqui no caso nós temos o cobre. Por que isso é importante? Porque as substâncias, diferentemente uma da outra, vão necessitar de mais ou menos energia conforme o tipo de substância de que estejamos tratando. E isso está relacionado com a estrutura molecular, Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas o fato é que diferentes substâncias precisam de diferentes quantidades de energia, então esse é um fator extremamente importante. Antes de começar a resolver o problema, fazer também algumas observações sobre os dados aqui colocados nas duas tabelas para darem suporte à resolução dos problemas da lista. Na tabela de cima, nós temos os calores latentes de mudanças de fase para várias substâncias. Vamos destacar aqui o cobre, que é a substância da questão número 5. Veja, para que ocorra fusão do cobre, são necessárias 65 calorias por grama. E para que ocorra vaporização do cobre, são necessárias 1.600 calorias por grama. Na tabela de baixo, nós temos as temperaturas de mudança de fase. Então, destacando novamente aqui o cobre, que é a substância que nos interessa, para que o cobre possa sofrer fusão, ele deve estar aquecido a uma temperatura de 1085 graus Celsius, e para que o cobre sofra vaporização, ele precisa estar aquecido a uma temperatura de 2.560 graus Celsius. Então essas duas tabelas vão nos fornecer informações sobre as energias das mudanças de fase e as temperaturas das mudanças de fase para um conjunto de substâncias, e na questão 5 o cobre é a substância que vai ser considerada. Então a primeira pergunta aqui do item A é a respeito de que massa de cobre nós vamos derreter. Sim, claro, nós sabemos que é 2,7 kg, isso já está posto pelo enunciado, mas é importante que essa quantidade de matéria do cobre seja colocada em gramas. Então é dada aqui a relação de que 1 kg tem 1.000 gramas, então é uma regra de 3 bem fácil de operar. Se nós sabemos que 1 kg tem 1.000 gramas, deixa eu só reescrever aqui, 1 kg tem 1.000 gramas, então 2,7 kg terão x gramas. Aí faz-se aqui uma regra de 3, 1 vezes x, e aqui 2,7 vezes 1.000. Isso vai nos dar a quantidade de matéria do cobre em gramas, 2.700 gramas. Bom, no caso do item B, nós vamos utilizar essa matéria, essa quantidade de matéria, para fazer o cálculo de qual a quantidade de calorias necessárias para derreter o cobre, supondo que ele já esteja no seu ponto de fusão. Veja, se ele já está no seu ponto de fusão, significa que ele já está na temperatura de 1085 graus Celsius e, portanto, ele está pronto para trocar de fase. Então, a energia nesse processo pode ser obtida
a partir da equação das mudanças de fase, Q igual a M vezes L. Aqui lembrando que o L é o calor latente e o processo em questão aqui, novamente, é fusão, assim como foi na questão número 4. Então, quando retornarmos na tabela para procurar esse valor a respeito do cobre, o calor latente de fusão do cobre, nós temos que procurar na coluna apropriada. Bom, a massa de cobre que vai sofrer o processo de fusão foi determinada no item A. Na verdade, ela foi convertida em gramas no item A, está determinada no enunciado, são 2.700 gramas. E o calor latente de fusão do cobre, nós vamos até a tabela. Aqui está o cobre. Para que ocorra fusão, a temperatura é 1085 e para que o cobre possa sofrer o processo de fusão, tem que ser dada 65 calorias para cada grama. Então, tomando o calor latente do cobre para a fusão, 65 calorias por grama, lá na equação da mudança de fase, nós podemos calcular qual a quantidade de calor necessária. Então, relembrando, é aqui na coluna da fusão, onde está o calor latente de fusão, para o cobre que nós tiramos a informação a respeito do parâmetro L aqui da equação. Agora, fazemos a multiplicação de 2.700 gramas pelo calor latente de fusão do cobre, que é 65, e isso vai dar 175.500 calorias, sendo, portanto, essa a energia necessária para que o cobre possa ser derretido já estando no seu ponto de fusão.